Olá, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem está em cada horário. Meu nome é Luciano da Costa e eu vou aqui analisar nesse vídeo a palestra de um indivíduo chamado Cosme Massi. Ele é chamado no movimento espírita de ortodoxo. Ele é chamado de ortodoxo no movimento espírita. E eu vou fazer análise de uma palestra que foi colocada, trechos de palestra dele que foi colocada num determinado canal. Eu vou fazer uma análise aqui da palestra dele. Eu quero que vocês assistam tudo. Vocês podem até colocar mais rápido o vídeo e preste atenção na argumentação que eu vou colocar. Eu reuni aqui, eu anotei aqui algumas coisas que ele falou na palestra e eu vou comentar com vocês esses trechos, tá? Porque o Espiritismo é uma doutrina que, entre outras coisas, se notabilizou pelo debate construtivo, pelo bom senso e pela construção e recepcionamento de ideias racionais e lógicas e sensatas. Então, fazendo como ele disse, eu não estou aqui para ofender ele, e acredito também que se ele ver essa palestra, ele não vai se sentir ofendido. Eu vou colocar aqui algumas ideias, tá? Do que ele colocou. Ele começa falando sobre uma coisa, o uso da terminologia espiritismo é inadequado. É verdade. Nós observamos hoje muitas pessoas usando a palavra espiritismo, que a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec. Esse verbete espiritismo foi criado por Allan Kardec no século XIX. Inclusive, existem algumas tradições da Bíblia que essa palavra espiritismo, ela está lá, naqueles famosos textos do Deuteronômio que condenam as comunicações, né? Inclusive o pesquisador Clóvis Nunes trouxe isso, não só o Clóvis Nunes, mas também outros pesquisadores que estudam a Bíblia e que se aprofundaram mais na Bíblia, trouxeram isso para o movimento espírita. Traduções bíblicas, pegando a palavra espiritismo e colocando na Bíblia. Essa palavra não existia, não é? Botando a palavra médiums, espiritismo, palavras que surgiram no século XIX. Não existiam naquela tradução grega, aquela coisa toda, do aramaico, do hebraico antigo, não existia aquilo. Então, traduções colocando isso. Então, a palavra, hoje em dia, alguns, prestem atenção em cada palavra minha para não haver deturpação. Algumas pessoas que proferem a Umbanda, que proferem o Candomblé, não são todas. O verdadeiro e legítimo umbandista diz, eu sou umbandista. O verdadeiro e legítimo candomblessista diz, eu sou candomblessista. O verdadeiro e legítimo esotérico diz, eu sou esotérico. Mas tem algumas pessoas que pegam o nome espiritismo e colocam nisso, sem ser espiritismo. Então, isso está errado. Não é porque usa o nome espiritismo. E um pessoal aí que usa o nome espiritismo para poder tirar dinheiro dos outros, né? Que traz pessoas em 3 dias, 4 dias, esse tipo de coisa. Então, ele está certo nessa colocação. Mas ele está falando, não é só dessas pessoas. Ele também está falando de pessoas que fazem parte do movimento espírita, psicografaram livros e que aquilo não é o espiritismo. O Cosme, na sua palestra, não está falando desse povo. Desse povo eu concordo. De algumas outras pessoas eu não concordo. É espiritismo sim. Chico Xavier é espiritismo, Divaldo Franco é espiritismo, Robson Pinheiro é espiritismo sim. Muito bem. E outros aí também. João Nunes Maia, Ivônia Pereira, Zilda Gama, enfim. Né? Muito bem, vamos lá. Tem um trecho da palestra dele que ele diz assim, que algumas pessoas chegam a dizer que nem Kardec é espiritismo. Eu nunca vi isso. Eu tenho 53 anos. Eu vou fazer 54 ainda, em julho. Tá? Eu nunca vi. Pode ser que tenha. Eu nunca vi ninguém dizer que Allan Kardec não era espiritismo. Mas ele fala lá na palestra dele. Pelo contrário,
As pessoas até dizem que Kardec é espiritismo, mas espiritismo não presta. Mas dizer que Kardec não é espiritismo, eu nunca vi. Mas isso não é problema. O problema não está aí. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Ele fala uma coisa para quem se proclama muito racional e para vocês que gostam muito de misturar as coisas. Agora eu vou soltar o verbo. Mas não vou agredir, não. Vou só apresentar os argumentos. Ele diz assim: a ciência deve progredir dentro das bases que a ciência estabelece. Aí ele cita o avanço da física e da química. Por quê? Deixa eu explicar. Na palestra dele, ele fala assim: tem muita gente vindo depois de Kardec, mas não respeitando as bases. Aí ele usa esse exemplo. Ele cita a ciência como exemplo, né? Tem muita gente vindo pós-Kardec, mas que não está. Ele cita a ciência como exemplo, como analogia, como uma comparação, para dar a ideia de que essas novas obras não estão obedecendo aos princípios. Ele está certo? Tá. Em algumas coisas está. Agora, a dificuldade é saber em que ele está certo ou errado. Não é? Quando ele fala assim, ferir os princípios da doutrina, vamos entender. Quais são os princípios da doutrina? A sobrevivência do espírito. Uma obra que diga que você não sobrevive não é espírita e também não é religião. Porque para ser religião tem que acreditar na existência de um Deus, de uma inteligência que criou tudo, de um ser que criou tudo, e de que você vai sobreviver após a morte. E que tem um código de comportamento, seja ruim ou bom, mas que tem um código comportamental. São as 3 bases da religião. Crença num ser superior, sobrevivência da alma e ter algumas recomendações. Ó, se comporta assim. Ok, beleza. Então, outro princípio do espiritismo, a reencarnação. Um livro que diga que não existe reencarnação, ele é espiritualista, mas não é espírita. Concordo com o Cosme. Um livro que diga, não, a gente não pode se comunicar com o mundo astral, isso é impossível. Como alegam os protestantes e os católicos, não é? Não pode se comunicar. O espiritismo, um dos princípios básicos é a comunicabilidade, né, com o espiritismo, usando a faculdade mediúnica, tal. Então, ferir princípios, concordo plenamente. Mas existem coisas que não ferem os princípios. E às vezes ele discorda, que não é obra espírita. Certo? Tem coisas. Eu vou tratar disso num outro vídeo, falando de um assunto muito importante que pouca gente comenta. Eu vou comentar esse assunto aqui nesse outro vídeo. Não perca, que ele é muito profundo. Então, ele segue dizendo, né? Ferir. Muito bem. Só tem uma coisa nisso tudo que eu não concordo com ele, que é o seguinte. Na época de Allan Kardec, preste atenção agora que eu vou aprofundar. Eu vou aprofundar muito. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Na época de Allan Kardec, século XIX, Kardec fala de ciência. Não é? Ciência. Ele era um pedagogo, ele era uma pessoa muito esclarecida, muito racional, um homem muito sensato. E ele aplicou toda essa visão dele para com as observações espirituais. E ele cria lá. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. O espiritismo, ele foi criado por Allan Kardec? Ou o espiritismo é algo que vai além da cabeça de Kardec? O espiritismo é criado por Allan Kardec? Ou o espiritismo ele é algo muito maior que Kardec, mas Kardec deu uma visão racional para se conduzir perante a investigação? No meu entendimento, o espiritismo ele vai muito além de Kardec. Porque, como ele próprio disse, em O que é o Espiritismo, ele diz: podeis chamar a doutrina de René Descartes, podeis chamar a doutrina de Sócrates, talvez os filósofos não sejam esses,
mas nunca podereis dizer a doutrina de Allan Kardec, porque ele não é o criador. Ele diz também, em muitas partes das obras, que muitas coisas que o Espiritismo fala não é invenção dele, estavam dispersas aí. Ele teve a sabedoria de pegar, juntar e confrontar com as comunicações. Então o Espiritismo, filosoficamente falando agora, ele não é fruto da cabeça de Kardec. Ele vai bem além de Kardec. Por isso que não existe espiritismo kardecista. Porque as ideias não vêm da cabeça dele. Ele tem um procedimento, ele tem uma forma de pesquisar, de lidar com isso, muito boa, maravilhosa. Muito boa. E essa forma da pesquisa dele não vem só do talento intelectual dele, não. Vem da alma. Porque para um espírito receber a terceira revelação e o Consolador Prometido, ele tinha que ser um espírito com muita maturidade cósmica para poder entender aquelas ideias e saber que aquilo era verdade. E se ele é um espírito de muita maturidade cósmica, seres de outra maturidade maior que ele estavam junto dele para ajudar naquele trabalho. Porque se ele fosse somente um mero argumentista, um grande argumentador, ele não conseguiria fazer essa obra, porque ele sofre uma pressão psicológica gigantesca na vida dele. Era um espírito que tinha que ter muito amor e muito desprendimento, muita força de vontade. E amor àquela obra, porque aquela obra não é dele, era uma obra cósmica que viria ajudar muito a humanidade na consolação e no esclarecimento de onde veio, porque está na Terra e para onde vai, para muitas almas. Então, ele era um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Muito bem. Então vamos lá, voltando para a análise. Então o espiritismo ele é algo maior de Kardec. Agora, Kardec soube conduzir, de forma magistral. Era um maestro. Ele cita, né? Não podemos antecipar uma coisa. Cada revelação tem que vir no tempo certo para vir com segurança e ficar, senão ela é abortada. O pessoal não está preparado. Muito bem. Então, é muito perigoso essa ideia de dizer assim, isso não é espiritismo, porque Kardec não disse isso. Mas o espiritismo não é só Kardec. O espiritismo não é só Kardec. O espiritismo uma doutrina, o espiritismo, vendo por essa forma que eu vou dizer, ele é uma revelação. E essa revelação sempre é um pedaço. A revelação é um pedaço que foi passado para ele, ele aplicou o senso, escreveu, mas não foi passado tudo para ele. Então falta alguma coisa. A questão é, como receber o novo que vem? Aí tudo bem. Vamos aplicar o sistema dele? Vamos. Mas vamos aplicar o sistema dele. Vamos. Vamos aplicar o sistema de Kardec para receber o novo. O bom senso. Vamos comparar. O movimento espírita, a maioria faz isso? Concordo com Cosme, não faz. A maioria não faz. Não faz. Porque tem questão de leitura, o brasileiro não lê, pega o texto e tal. Ele falou também na palestra dele que o texto, um pedaço, tem texto bom, que tem uma verdade, lá tem uma mentira, tem uma bobagem. Tem texto que tem afirmações. Por exemplo, se você pegar a obra de Jean-Baptiste Rustain, Os Quatro Evangelhos, eu estudei os Quatro Evangelhos, como estudei muito bem a obra de Kardec. Para aqueles que vieram comentar no meu vídeo, que eu deveria ter base doutrinária, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Eu estudei muito mais do que vocês pensam, a Revue Spiri, as obras de Kardec. Meus livros são todos anotados. Só que tem coisas que vão além disso, que eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem paciência e humildade, aí vocês vão aprender muito com esse vídeo. Então vamos lá. Então, problema de Rustain. Tem muita coisa boa na obra de Rustain. Rustain é um escritor que veio posterior a Allan Kardec, que ele se autoclassifica de revelação da revelação. Era um advogado na época da França e que ele se não for advogado, é uma coisa assim mais ou menos. Ele se autodenominava a revelação da revelação. Ele tem coisas ali muito boas, mas chega uma hora que ele dá, desculpe a expressão, uma cagadinha de pato. Fala uma besteira que fere um princípio do espiritismo. Ele chega a dizer que tem espírito que evolui sem nunca reencarnar.
O problema de Rustain não é corpo espiritual, porque ele disse que Jesus não teve um corpo. Kardec até comenta isso. Kardec até comenta, se eu não me engano, é na Gênese, essa questão. Ou é no Livro dos Médiuns, que Kardec. É porque faz tanto tempo que eu não vejo. Kardec comenta isso. Que a questão, Jesus teve um corpo sim, ele sofreu. Muito embora a gente sabe hoje que o corpo de Jesus foi preparado para suportar a evolução do espírito, mas ele sofreu tudo. Ele não era um agênere, ele não era uma materialização duradoura, gigante. Não, ele teve um corpo e sofreu e padeceu tudo. Não foi a aparição dele não foi uma coisa estranha, não. Mas voltando. Muitos escritores dizem que não, o problema, inclusive essa briga entre Rustain e Rustain e Kardec, gerou divisão no movimento espírita brasileiro e até aqui no meu estado de Pernambuco. Gerou. Gerou. A Federação Espírita Pernambucana defendia colocar as obras de Rustain na coisa e a Comissão Estadual de Espiritismo não. Eu fiz parte desse negócio, vi da época. O pessoal pensa que eu cheguei agora de paraquedas e estou inventando besteira. Não é assim não. Então vamos voltar para cá. Não perca o fio da meada. Rustain, Jean-Baptiste Rustain, é aquilo que o Cosme fala. Tem uma coisa boa na obra e tem uma outra que fere um princípio. Então tem obra que critica o espiritismo por completo. São os protestantes, os católicos e outro grupo aí. Tem obra que admite muitas coisas espíritas, mas tem um erro ali doutrinário. E tem obras que trazem novidades que são consideradas por alguns ortodoxos que está negando o espiritismo. É aí que eu discordo. Entendeu, meus amigos ortodoxos? Eu concordo com quase tudo que ele falou, mas tem obra que não. Mas eu vou tocar num ponto aqui também que vai abrir a cabeça de muita gente. Vamos devagar, que só está começando. Tem obras que falam, como eu disse, tem obras que trazem alguma coisa nova que Kardec não pôde falar. Porque se você acha que Kardec falou tudo, então o espiritismo é tamanho de Kardec? Então os críticos na época estavam certos. O senhor é que é o autor dessa doutrina? Saiu tudo do seu cérebro? Ele diz, não, essa doutrina não pode ter saído do cérebro de um único homem. Jamais. Ela vai muito mais além de mim. Eu sou apenas um iniciador e ele com a humildade dele, né? E ele conduziu muito bem. Mas tem coisas que ele não poderia dizer na época, não competia dizer na época. Não competia Kardec fazer tudo, dizer tudo. Não competia, não dá para dizer, porque o povo não ia entender, não ia aceitar. Essa psicologia da evolução existe. É feito um planejamento da espiritualidade, nós sabemos hoje, respeitando o nível evolutivo cultural, a evolução da ciência na época. Agora eu vou entrar num ponto que vai chocar muitos de vocês, os ortodoxos, até os que gostam de seguir meu canal, vai chocar. Fala-se muito em ciência espírita. Kardec utilizou a palavra ciência espírita. Por que ele utilizou essa palavra ciência espírita? Porque o conceito de ciência na época era um. E ele também, não pense nisso não, Kardec não era trouxa. Ele não poderia falar de religião porque o catolicismo... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século 21. 2024, há 50 anos atrás, a polícia aqui no meu estado fechava centro espírita. O espiritismo era perseguido. O pau cantava. Há 80 anos atrás, você dizia que era espírita? Meu amigo, 80 anos atrás, não é na época de Kardec, não. Na época de Kardec, vocês estão sentados hoje analisando as coisas, sentados. Espiritismo, Kardec, trabalhando, e porque falando, ar-condicionado, tomando uma geladinha, quem não bebe, quem bebe, e sentando e tergiversando e falando. Na época era diferente. Kardec tinha que disfarçar o negócio. Ele podia dizer, é também uma religião. Religião, uma nova religião. Esse cara, ele fala o que é o espiritismo. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, de onde o espírito veio, a natureza, o que é o espírito, e o destino, para onde vai e como vai estar. Bem como de suas relações com o mundo corporal, a mediunidade. Ele fala o que é o espiritismo, isso. Também fala, né? Tem outra parte. O espiritismo é uma ciência de observação. Ele fala por quê? Calma, eu não quero tomar. A pressão era grande, gente. Na época, a igreja tinha muito poder. Nesse século, a igreja tinha um poder psicológico sobre as pessoas. Imagina naquela época. O cara disser que
Vocês estão... Eric Hobsbawm, o historiador, o famoso historiador, que eu gosto de citar, judeu que naturalizou norte-americano, o maior historiador do século XX. Vocês olham para um episódio histórico do passado e julgam, analisam, olham para aquele episódio histórico com as bases psicológicas do agora. Aí vocês não vão entender certas coisas. Vocês não vão conseguir sentir e entender a pressão que esse homem fez lá. Ele tinha que... não diz que é religião, não. Aí vamos lá. Na época, o conceito de ciência... Agora sim, atenção redobrada. O conceito de ciência era um. O conceito de ciência era um. Hoje é outro. Hoje é outro. E eu vou dizer, segundo a época de hoje, o que Kardec disse? Se o espiritismo falar uma coisa, a ciência falar outra, fica com a ciência. Entenda o que ele quer dizer com isso. Vocês leem e não entendem. Ele não está falando, por exemplo, a ciência de forma unânime não trata da reencarnação. Onde é que tem um congresso científico que foi unânime em fechar o tema que reencarnação não existe? Kardec está falando aí, você tem que entender o que ele quer dizer. Ele está falando aí quando o espiritismo precisa citar uma coisa da vida e a ciência provou que aquilo ali não é daquele jeito. Aí é diferente. Digamos que o movimento espírita fale que a água não é feita por H2O, por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A ciência vem e diz, não, é sim. A água, o oxigênio, tem 6 elétrons na última camada e para completar a teoria do octeto, tem que ter 8 elétrons na última camada. Aí o hidrogênio, como tem 1 em 1, os dois formam uma ligação completa, estável. Não, mas não é assim. Kardec quer dizer isso com relação à ciência. Mas vejam bem. Presta atenção que agora eu vou soltar a bomba. O espiritismo hoje, segundo o conceito de ciência, não é uma ciência. Não é uma ciência. Então Cosme, com toda aquela racionalidade dele, e o pensamento dele é bom, ele não é todo ruim, tem um pensamento bom dele que tem que ser respeitado. E é bom. Mas ele começa a usar palavras que o espiritismo não é ciência. Porque para ser ciência... A flor do desejo do maracujá, também quero beijar. Por que essa música, Luciano? Para acalmar vocês ficarem espantados agora. O espiritismo hoje, segundo os padrões das academias, não é ciência. Para ser ciência tem que ter um método científico aplicado. Gente, preste atenção. Preste atenção. Não existe ciência se ela não se materializa. Não, o espiritismo é uma ciência, mas ninguém pratica essa ciência. Então não existe. O espiritismo é uma ciência, em tese, mas ninguém pratica a ciência. A química é ciência? É. As pessoas praticam química? Praticam, nas universidades, os cientistas. A física é uma ciência? É. As pessoas praticam física? Praticam. Mas peraí, mas as pessoas não praticam o espiritismo? Não, é nesse sentido que eu quero dizer. Preste atenção. Não existe nenhuma instituição hoje. Vamos pegar as instituições espíritas no mundo? No mundo! Vamos pegar? Vamos lá, é fácil. 1 mais 1 é 2, é simples isso. Federação Espírita Brasileira. Tá lá. As federativas estaduais, ou as comissões estaduais. Que tem estado que tem, aqui no meu estado tem a Comissão Estadual do Espiritismo e a Federação Espírita Pernambucana. Mas, vamos lá, pegar as federativas. Vamos pegar agora as casas espíritas, que é considerado a célula de disseminação do pensamento espírita. Vamos pegar lá, eu estou cansado de atender pessoas que vêm fazer a consulta comigo, pedindo ajuda, no Portugal, em Portugal, tem casa espírita lá. Na França, na Alemanha, eu indico. Tem. Eu vou indicando. Tem muitos centros espíritas, núcleos espíritas, não é espiritualista não, na Europa. Não tem como no Brasil, claro. No Brasil é diferente. Mas vamos lá. Nenhuma dessas instituições faz pesquisa. Pesquisa com método. Pratica o espiritismo, mas não faz pesquisa. E cadê a ciência? Para ter ciência tem que ter método científico. Método científico. Método.
calma. Fica calmo, só assiste, que depois eu vou resolver essa equação para você estar nervoso agora, aperreado. Luciano disse que não tem ciência espírita, e daí não tem problema. Não tem problema. O espiritismo é grande pela sua filosofia. O espiritismo é uma filosofia de consequências comportamentais e também religiosas. Não tem problema. Mas ciência... Se o espiritismo fala uma coisa, a ciência fala outra, o que é que a ciência fala hoje? O que é que a ciência? Tem que ter método científico. A única pesquisa que eu sei que houve, até agora que eu tenho esse tempo no espiritismo, bem famosa, a do Dr. Sérgio Felipe, da USP, o médico, que pesquisou a pineal, que fez uma simulação ali, investigou. Nem o Clóvis Nunes, com suas viagens pelo mundo todo, pesquisando, elaborou pesquisa e apresentou à universidade. Porque os centros de pesquisa científica, para ser uma pesquisa científica, tem que obedecer uma série de critérios. A metodologia aplicada, grupo teste, grupo controle, foi apresentado na universidade, aquela tese tal. Tem muitas teses aí de psicólogos, de terapeutas que apresentam, que são espíritas e apresentam suas pesquisas. Tem algumas sim, mas não é feito na casa espírita, não é feito em nenhum órgão espírita, em nenhuma unidade espírita, seja nacional, seja estadual, ou de bairro, ou de cidade, ou municipal. Não tem. O movimento espírita não pratica ciência, muito menos ciência espírita, não pratica ciência espírita. E isso não tem problema, gente. Não há problema nisso, não. Não tem problema nenhum. Então, para mim não tem problema. Mais tarde, quando o movimento evoluir daqui a 1, 2, 3 séculos, se quiser aplicar uma pesquisa sobre uma comunicação, sobre a comunicação, testar, não existe no espiritismo como houve com aquele famoso pesquisador da Carolina do Norte, o pai da parapsicologia, Joseph Benkheim, e a doutora Louise Heine, que pegaram e faziam as pesquisas com o baralho Zônio, pegaram o baralho Zônio para testar, né, o método estatístico, matemático e tal, aquela coisa. Não existe isso nas casas espíritas, nem na federação, nem nessas federativas, nem na Federação Espírita Brasileira, nem fora do país. E aí? Como é que fica isso? Então, entenderam? Muito bem. Ele fala aqui uma coisa lá na pesquisa dele. Ele fala assim, questão de anfibologia. Kardec, anfibologia é quando você usa várias palavras para um fenômeno. Engraçado, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, eu percebi esse problema no espiritismo. Há muito tempo atrás, uns 20 anos, eu percebi isso. E eu dizia o seguinte na época, se você pegar a biologia, você vai estudar biologia, existe uma parte da biologia chamada taxonomia. Taxonomia. Para que os biólogos de todo mundo possam estudar, Carl von Linné, ele criou uma regra para você dar nome. Música doméstica, Trypanosoma cruzi. Por que o nome é esse? Tem um padrão para se criar os nomes, para não criar muitos nomes. Beleza, para uniformizar. Existe uma regra dentro da biologia internacional para dar um nome. No espiritismo não tem isso. Por exemplo, em outra ciência, vamos pegar outra ciência, a química orgânica. Por que é metano? Por que é propano? Por que é butano? Por que é etano? Metano, etano, propano e butano. Metano, etano, propano e butano. Por quê? Quantidade de carbono. Tem um carbono, metano. 2 carbono, etano. 3 carbono, propano. 4 carbonos, butano. Isso é regra, né? Aí 1, 2, 3, metil, butano. Por quê? A química orgânica criou uma nomenclatura. No espiritismo não tem isso. Por exemplo, Allan Kardec chama o corpo espiritual de quê? Ele chama o corpo espiritual perispírito. O André Luiz, o psicografou através do Chico, chamou psicossoma. Outro espírito, Miramês, na obra Viagem Astral, chama de perispírito, o corpo astral também. Então não há isso no espiritismo. Deveria ter? Deveria ter? Ora, mas o espiritismo não é uma ciência. Agora, uma filosofia, ele é, e é forte. Porque debate. Filosofia tem argumentos. Mas uma ciência, lamento, de acordo
não de acordo com Kardec na época. Hoje, de acordo com os conceitos científicos, o espiritismo não pode ser considerado uma ciência e isso não tem problema, ele continua grandioso, continua consolando, esclarecendo as almas e o trabalho de Kardec foi maravilhoso. Agora, o espiritismo, na minha opinião, ele é maior que Kardec. Se Kardec não disse tudo, se Allan Kardec não disse tudo, se Kardec não falou de tudo, o que é que está faltando? Então vem coisa, não é? Vem coisa por aí. E como recepcionar esse novo? Como recepcionar esse novo? Como é que a gente vai receber esse novo? Temos que analisar as comunicações, temos que analisar o texto. Temos que analisar o texto. Só tem uma coisa que alguns ortodoxos não entendem. Vamos lá. Ele fala assim, o Cosme fala assim, nós temos que ser caridosos temos que ser indulgentes e benevolentes com as pessoas, mas não com os textos. Ou seja, você tem que ser racional com o texto. Concordo plenamente. Até porque, por mais que o espírito seja elevado, o médium seja elevado, o médium seja bom e caridoso, ele pode se equivocar naquele momento, ali. Então vamos lá. Allan Kardec, preocupado com isso, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai sugerir uma coisa. Ele diz assim, como saber se as novas revelações elas são verdadeiras ou é a opinião de um espírito? Porque um espírito pode psicografar uma obra e aquilo ali ser um sistema dele, um sistema de crença dele. Aquilo ali não existe no mundo espiritual, ele que está dizendo que existe. Ele pode revelar uma coisa, porque para ser revelação tem que ser verdade. Se ele revela uma coisa que não é verdade, não é uma revelação. Logo é uma mentira, é uma inverdade. Mas como saber se aquilo que ele está trazendo de novo, corresponde a uma realidade que existe ou é só a opinião dele, só é um sistema dele? É um sistema criado por esse espírito. Como saber? E ele diz, o caráter geral da revelação espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Ele diz o seguinte, isso é um critério muito eficaz, que ele recomenda. Ele fala assim, quando um espírito disser uma coisa, e aquilo representar uma novidade no movimento espírita, deve-se aguardar outros confirmarem aquilo. E esses outros, preste atenção, tem que ser através de outro médium. Não vale o espírito falar através de um médium cá, o mesmo espírito falar através de outro médium, o mesmo espírito falar através de outro médium. Não. Médios uns estranhos aos outros, ele quer dizer desconhecido, médios diferentes. Em épocas diferentes, 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, 2 anos depois, foi psicografada uma obra. Então é natural que o espírito confirme aquilo. Entenderam? Que outros espíritos confirmem aquilo. Confirmou. Está falando aquilo ali. Aí como é que você quer pegar essas obras, Cosme e os outros irmãos? Você quer pegar essas obras e jogar para ver se Kardec disse. Peraí, então Kardec disse tudo? Ué? Quer dizer que aquilo que Kardec não disse não pode ser dito. Não, mas ele disse que espíritos não têm órgãos. Calma, aí você está sendo radical e está interpretando ao pé da letra. Você não está levando em consideração que ele ali não sabia tudo do mundo astral. Ele estava num momento evolutivo. É diferente. Então a gente não vai avançar, porque você quando você não aceita que com uma obra como a de Chico Xavier, com André Luiz, não aceita uma obra como a de João Nunes Maia, a obra de Divaldo que fala de uma colônia, de outro médico que fala de uma colônia, que os espíritos lá têm um corpo, e eles têm os órgãos dele, pelo perispírito, quando você não aceita isso, porque Kardec não falou, vejam só, são vários médios, então todos esses médios estão equivocados, médios estranhos aos outros. São vários médiums
e são vários espíritos, confirmando a mesma coisa. E vamos ver a conduta desses médiuns. Não vale também? Só porque Kardec não falou isso, e Kardec tinha todo o conhecimento do universo, era? Ou ele soube conduzir bem o espiritismo? Para mim, ele soube conduzir bem o espiritismo, mas ele não tinha todo o conhecimento do universo. Ele podia ter uma limitação ou não podia ter limitação? Podia ou não podia? Ele podia ter essa limitação de não saber. Na época ele não sabia. Ele podia até intuir. Depois de alguns anos de espiritismo, ele vai, peraí, esse perispírito. Porque na época não se tinha a ideia de uma outra dimensão, o mundo espírito, outra dimensão vibratória da matéria. Isso surgiu, isso ajudou muito. Todo o trabalho da física e da química, depois da virada do século, com os famosos cientistas da escola de Copenhague, Albert Einstein, Max Planck, o criador da física quântica, Ernest Rutherford Niels Bohr, Werner Heisenberg, e por aí vai, Enrico Fermi, e por aí vai. Esses cientistas mostraram que existe matéria num nível dimensional que a gente não conhece. Por que esse perispírito não pode ser uma matéria? Kardec não conseguiu chegar nisso na época. Porque quando um espírito desse, quando está desencarnado, ele tem esse conhecimento. Quando ele reencarna, ele sofre a influência do meio histórico e do avanço da própria ciência da época. Certamente o espírito de Allan Kardec, desencarnado, ele tinha um conhecimento científico muito além daquilo que Einstein trouxe. Kardec desencarnado, ele tinha um conhecimento científico mais avançado até do que hoje, porque ele pertencia a um plano superior e lá a ciência é muito evoluída. Então o conhecimento do espírito de Allan Kardec era muito mais elevado do que é hoje. Mas quando ele encarna, é diferente. O corpo abafa tudo, então ele não tem esse conhecimento. Então o que é que acontece? Na época, Kardec não pôde ver assim. Por isso que ele diz, não, o espírito não tem órgão, tal. Aí hoje vê, os espíritos falam, não está discordando dele, você não está dando um desconto para ele. Vocês estão sendo kardecistas nesse sentido, vocês estão sendo radicais. A não dar um desconto pro cara. Querer que o cara, tudo que ele falou, tem que ficar ali. Aí nada avança desse jeito. Eu concordo que tem muita coisa que vem que não é, mas tem coisa que é e vocês estão rejeitando, ora. Como essa questão mesmo das colônias e dos espíritos. Não é assim. Então, quer dizer, mas por que vocês estão agindo assim? Por quê? Por que vocês estão agindo assim? Por quê? Porque vocês estão sendo usados por seres que estão aproveitando um lado bom que vocês têm, mas são seres muito inteligentes, extremamente inteligentes, mais do que vocês pensam, e estão ampliando isso e vocês estão perdendo a sintonia com... Vocês estão exagerando em ser criterioso. Ser criterioso é bom, mas está passando do limite. A ponto de negar uma obra como a de Chico Xavier, como a de Divaldo Franco, como a de outros médiuns. E porque muita gente falou assim, oxe, esse povo fica psicografando obra igual a Chico Xavier. Isso é para respeitar o critério de universalidade do ensino dos espíritos, que tinham que vir essas obras complementares para confirmar, senão vai ficar o cara dizendo uma coisa só. Chico diz uma coisa só, Divaldo diz uma coisa só. Não, tem que complementar, faz parte. Outra coisa, quem disse a vocês que Kardec disse lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que disse assim, olha, tem que se analisar o conhecimento novo que está trazendo, ver se tem que analisar os espíritos que estão trazendo aquele conhecimento, né? Médios uns estranhos aos outros, e os espíritos confirmarem isso. Sem ferir os princípios. As obras de Chico e de Divaldo e de outros médios não ferem princípio. A de Robson Pinheiro não está ferindo princípio nenhum de reencarnação, de comunicabilidade, não fere nada. Só está trazendo algo que Kardec não pôde trazer. Muito bem. Só que Kardec não diz assim, olha, no Brasil vai ter um órgão, a Federação Espírita Brasileira, e somente os livros que forem adotados por ela que vocês têm que utilizar o critério de universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, mesmo que espíritos psicografem obras espiritualistas nos Estados Unidos, que não sejam espíritas, que não se classifiquem como espíritas, mesmo que outros espíritos... Porque muitas obras foram rejeitadas, muitas obras de alguns escritores, obras boas e ruins. Tem obras que foram rejeitadas porque
Muita gente faz, a federação não aceita, a Federação Espírita Brasileira não aceita as obras de Ramatiz. Não, não é a Federação Espírita Brasileira que não aceita a obra de Ramatiz, não. Ramatiz, não. Não. Quem não aceita a obra de Ramatiz são aquelas pessoas que estão naquele momento, naquele cargo, e não aceita. Tem muitas outras que frequentam a federação, fazem parte dos estudos, que aceita. Vocês entenderam? Então, quando a federação proibiu, não recomenda essas obras, não é a federação que não recomenda, é um grupinho pequeno. Tem gente que trabalha lá, vice-presidente, diretor, que concorda com as obras, mas ele não está naquela função de emitir isso e ninguém faz debate lá para isso e passa e acabou. Então entendam como é a prática. Entendeu? Muito bem. Mas vamos lá. Tem obras ruins? Tem. Que a federação tem. Tem obras boas que a federação não adota? Tem também. Obras muito boas que a federação não gosta. Problema de quem não gosta. Continua sendo espírita e trazendo a verdade. Então, o critério que Kardec coloca não é o critério. Kardec é muito claro ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam. Na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam. Lá. Ensinamento universal do ensino. Ensinamento universal do ensino dos espíritos. Ou seja, há uma universalidade, os espíritos estão falando aquilo ali. Em linguagem diferente. E ele ainda fala, presta atenção, no fundo da ideia. Não é a mesma terminologia. Pô, Kardec é claro, não é a mesma terminologia. O seu espírito era tão evoluído que ele fala isso, ó, não é a terminologia. Não é a terminologia, é a ideia. Então, se um espírito vai chamar de psicossoma, se vai chamar de corpo astral, se vai chamar de seja lá o que for, ele está falando que tem um corpo astral. Como o espiritismo hoje não é uma ciência, não pode. Essa questão da anfibologia, de outras palavras para o fenômeno, isso é um pouco importa. O que importa é o fundo, é a ideia. Kardec falou perispírito. Quer dizer que uma obra não presta porque ela fala psicossoma? Não, uma obra presta, né? Então, é isso aí. Então, hoje, esse assunto tratado é um assunto muito, muito complexo, que ele depende de muitos detalhes. Muitos detalhes. Tem que ter conhecimento para tratar disso. As colocações do Cosme não são todas ruins, de forma nenhuma. Ele está certo, num ponto de vista dele. Está certo em falar disso. A gente tem que ter um pouco mais de critério. Mas, na minha opinião, ele exagera a ponto de não aceitar obras como a de Chico, a de Divaldo, a de Robson Pinheiro, que os espíritos falam aquilo, Vanderlei Soares, que falam, porque Kardec não tocou disso. Kardec não iria conseguir tocar porque ele não é o cérebro mais evoluído do mundo. Ele foi um irmão mais evoluído que nós, coordenado por inteligências extrafísicas muito evoluídas, fez um trabalho maravilhoso, mas ele não pôde revelar tudo e não competia a ele. E se as coisas novas que estão falando, que ele não falou, vamos submeter o critério que ele falou? Vamos submeter o critério que ele falou. Tem outras obras falando disso? Tem. E aí? Agora, 10 espíritos psicografaram obras dizendo que a reencarnação não existe. Aí é contra a ciência. Aí está indo contra. O critério, o ensino universal dos... o ensino universal dos espíritos, controle do ensino universal dos espíritos, ele não pode ferir os princípios. Eu tenho aqui 10 obras, 10, não é 9 não, 10 obras. E essas 10 obras, todas 10 negam a reencarnação. E são ditadas por espíritos diferentes e médios uns estranhos aos outros. Aí está batendo de frente com o princípio. Aí essas obras tem que ser, olha, isso aí não é espírita. Eu concordo, não é espírita. Porque está ferindo o princípio. Mas existem 10, 20, 30 obras falando a propriedade do perispírito, mostrando as cidades. E agora vem cá. O espírito agora me soprou aqui. Se não tem órgão perispiritual, tem o quê? É o quê? É só luz, é? O que é? É só luz? Porque isso é um conceito profundo de matéria. Isso é uma coisa muito complexa, muito profunda. Por exemplo, eu li uma obra onde o espírito
ele, quando está no plano dele, ele é muito sutil, o corpo astral dele, mas ele ainda tem a forma humana. Quando ele vai para uma região mais densa, que ele tem que adensar o perispírito, ele começa a sentir mais, as palavras usadas são essas, ele começa a sentir mais os próprios órgãos, ele fica cansado, ele sua, ele chega até a suar, ele cansa, porque ele adensou tanto o perispírito dele. Então, esse debate improfícuo, esse debate bobo de que não, eu não aceito Chico Xavier, eu não aceito Robson Pinheiro, eu não aceito André Luiz, eu não aceito isso, porque Kardec não mencionou a existência desses corpos dessa forma. Meu amigo, e a propriedade do perispírito se densificar, e muita coisa que chegou depois. E eu vejo isso, que as pessoas estão utilizando. Como é que a pessoa não consegue ter essa dedução? Sabe por quê? Não é falta de inteligência. É uma interferência de um espírito trevoso que está fazendo ele focar nisso para brigar e para desmerecer as obras. Porque pela argumentação dessas pessoas, elas estão tendo uma interpretação do que Kardec disse muito... É uma hermenêutica pobre, paupérrima, vou usar o superlativo na língua portuguesa. É uma interpretação paupérrima que não dá para o cara deduzir que ele não podia falar disso, aquilo ali. E o corpo astral pode se modificar e pode chegar a apresentar uma sensação de que tem um órgão. Os espíritos que não estão... Tem espírito que vive em corpo mental, feito uma bola de luz. Quando ele desce para uma colônia mais baixa, ele densifica o perispírito e se apresenta com a forma humana. Quem trouxe essas informações? Foi Kardec? Kardec podia também saber disso, ele tinha que saber disso? Não, quem trouxe isso? A literatura que veio depois. Mas não é espiritismo, porque Kardec não podia falar disso. Então, para resumir a história, eu sou criterioso, eu conheço o pensamento kardeciano, eu sei da importância de a gente analisar o texto. Eu sei, mas a gente também não pode achar que Kardec podia dizer tudo. E eu estou obedecendo o critério que ele recomendou, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para ver muita coisa e comparar. Outra coisa também, que vocês se esquecem, vocês que são ortodoxos e críticos, vocês se esquecem de uma coisa, isso tudo. Quem disse a vocês que a única forma de você reconhecer uma obra verdadeira é somente analisando o texto? Quem disse a vocês isso? Tem que se analisar o texto. Tem que se analisar o texto. Tem. Mas não é só isso, não. Tem coisa que vai além. A nossa doutrina, ela fala de evolução espiritual. E tem espíritos superiores a nós. Tem espíritos encarnados que podem ser superiores a nós. Kardec, vocês céticos e críticos, veem Kardec como um grande argumentador, um homem de uma inteligência. Vocês não veem o amor de Kardec, a luz de Kardec. Se não fosse a luz do espírito de Kardec, ele não teria feito essa obra, porque quem vivia com ele direto era Jesus. O espírito de verdade não é Jesus. O espírito de verdade é outra inteligência muito evoluída. Esses espíritos cercavam ele para trazer ideias tão lúcidas. Isso não é fruto só de inteligência e bom senso, não, seus bestão. No bom sentido, não estou agredindo, não, estou só chamando. Vocês agora têm que ouvir. Vocês têm que compreender que existe muito mais do que o intelectualismo. É muito maior. A nossa doutrina, o que é que ela fala, filhos? Ela fala de quê? A nossa doutrina fala do amor, da luz, da caridade. Uma obra que levanta muitas pessoas, que consola, que enxuga as lágrimas e faz a alma se aproximar do Mestre. Que obra é essa? É obra do mal, do engano do médium. É obra do engano do médium. Vocês esquecem de que os bons espíritos, está dito lá na codificação,
se aproximarão daqueles que amam. E amar não significa aceitar tudo, eu entendo, nós entendemos. Mas não podemos também rejeitar muita coisa boa em nome dessa tese. É preferível rejeitar uma única verdade do que aceitar 10 mentiras. Vocês estão repelindo muitas coisas boas em nome de ser os guardiões do pensamento do codificador. Mas vocês podem compreender o pensamento do codificador, mas não conhecem o amor do codificador, porque vos falta luz. E quando vocês alcançarem essa luz, vocês vão entender verdadeiramente coisas que estão lá na codificação que vocês não conseguem entender. É necessário o senso crítico. E o codificador foi escolhido para isso. Num momento difícil, como disse o moço aqui no início, que a religião podia até mandar matá-lo. Vocês ignoram isso. Se hoje existe as tramas, porque na época não podia ter. Está ferindo demais as instituições. Contrata alguém, manda matá-lo. O planejamento também observava isso, sim. As forças da escuridão eram muitas em cima dele, como hoje é em cima de muitos que estão sendo enviados. E muitos de vocês, na ideia de querer proteger e defender Kardec, estão exagerando na dose. Cuidado, meus filhos. Reflitam naquilo que vocês estão fazendo. Reflitam, porque vocês podem estar indo em contra a um enviado do Mestre. E aí? Como é que vocês vão estar no mundo astral? É necessário ter senso crítico, eu repito e reafirmo. É necessário comparar. Mas há coisas que se percebe, além do texto, se percebe com a vibração, com a luz, com o amor. E vocês não estão tendo isso. Vocês estão esquecendo isso. Estão sendo usados por seres que vocês nem imaginam que existem. Seres que têm uma habilidade telepática, um conhecimento, eles conhecem tudo da codificação. São espíritos milenares que eles conhecem o pensamento mais profundo de vocês. Estão utilizando muitos de vocês, não todos, estão utilizando muitos de vocês para atrapalhar uma obra que está vindo. Os recados vão vir de vários médios, não só desse. De muitos médios vai vir os recados. Acordem, filhos, cuidado. Analisemos sim com profundidade. Analisemos, mas cuidado, para não repelir a luz que está baixando a terra por misericórdia dos vossos espíritos, que já vêm por muitas reencarnações, outrora noutras religiões, perseguindo o espiritismo, e hoje, com a misericórdia de Deus, vocês estão nessa seara. Que o nosso Senhor, o Mestre dos Mestres, abençoe todos vocês. Que assim seja. Eu não esperava intervenção de ninguém. E eu agradeço aos bons espíritos. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, sem eu merecer. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigado, pessoal.